que essa canção que ela cantou, ela fala que a frase pode ser simplesmente uma lágrima, ou mais do que uma lágrima. Quando a gente se derrama de verdade diante do Senhor, o milagre acontece. Aí eu lembrei de Ana, né? Que não podia ter filhos, era estéril. Aos olhos de Penina, a sua concorrente lá com Eucana, também era impossível, mas ela acreditou que entrando na casa do Senhor lá em Siló, dobrando seus joelhos e fazendo um voto a Deus, então entendo como propósito, ela ia receber a bênção. É interessante que a fé dela é tão enorme, tão grande, que ela não quis um filho para ela, ela quis um filho para... Aliás, deveria ser a oração de todos, que os nossos filhos, que a nossa própria vida não seja nossa, seja do próprio Deus. Que é bem por aí que a fé se manifesta. É quando eu não posso. Quando eu não posso, Deus pode tudo. Essa é a fé do impossível que os hebreus nos ensinam, que os heróis da fé que estão aqui no capítulo 11 nos ensinam que é necessário passar por algumas etapas. E a gente vai falar de mulheres que brilharam, e a gente está pensando justamente no capítulo 60, no versículo 1 de Isaías, mas lembrando de Mateus capítulo 5, 16, que nós somos a luz, e essa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que então não a pessoa brilhe, mas o nome de Deus seja exaltado, glorificado na vida dessas mulheres. Eu penso que essas quartas-feiras, que já começou hoje, né? Vai ser uma quarta-feira diferente. E o primeiro domingo de setembro nós vamos estar terminando essa série, não só de palavra, mas também de muita oração. Eu conclamo a igreja a orarem. A gente fala assim, ore por fulano e beltrano, mas a gente tem que orar por toda a igreja. Aqueles que não estão congregando, né? Aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam o foco, o propósito, e aqueles que estão enfermos, necessitados, e aqueles que gostariam muito de estar aqui e não podem. Então há várias pessoas que precisam das nossas súplicas. E aí a gente pergunta, e o próprio contexto de Hebreus capítulo 1 vai fazer uma pergunta que é fé. E Hebreus responde isso. Fé é a certeza. E isso é tão interessante a gente atentar para isso. Se fé é a certeza de quê? Daquilo que eu já sei, daquilo que eu espero, que vai acontecer. Mas o autor diz no capítulo 1, no versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que não se esperam. E quando eu penso nessa dinâmica da fé, eu penso que não é nada fácil viver pela fé. Porque viver pela fé vai precisar de esforço, vai precisar de demanda, vai precisar de entrega, e vai precisar de propósito. E é muito difícil fazer propósitos. É muito difícil dizer assim, eu não vou deixar mais de fazer isso, aquilo para fazer aquilo. Você tem que tomar uma posição. Você tem que dizer assim, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Quantas pessoas foram abençoadas porque colocaram um propósito em seus corações. E colocar propósitos tem a ver com disciplina. E quando a gente pensa em disciplina, disciplina dói. A maioria das pessoas não gostam de disciplina. Disciplina é bom porque corrige a gente, nos ensina. O próprio Jesus vai dizer que no início da disciplina a gente acha muito difícil, mas no final da disciplina, no final da correção, você vai dizer para Deus, valeu Deus, foi muito bom essa prova que eu passei. Valeu Deus, porque chegou o melhor momento da tua resposta. Às vezes a gente não entende os desígnios de Deus. É muito difícil quando a gente passa pelas provas.
Eu creio que as provas nos ensinam e nos fortalece de tal forma que a gente se torna a pessoa mais forte, mais valorosa aos olhos de Deus. Eu penso assim em Jó. Quando a gente pensa em Jó, é interessante que a gente vai ver tantos heróis da fé aqui, e quando a gente faz esse relato da fé, que cara é esse chamado Enoque, que foi transladado para o céu? Que homem é esse que consegue ir para o céu porque Deus o acolheu de tão abençoado que era nesse lugar chamado terra, nesse universo tão grande? Que homem é esse que o Senhor vai levá-lo a um carro de fogo aos céus, ele não vê a morte? Que tamanha fé é essa que você ora e os céus descem fogo e os profetas de Baal morrem todo? E a Bíblia diz que esses homens, como diz Tiago, eram homens como eu e você, queridos. E aí a Bíblia diz que Elias orou e por 3 anos e tantos meses não choveu sobre a terra. E ele orou de novo e diz que a abundância de água se tornou algo tão natural na face da terra. Que Deus é esse, meus irmãos, que nos ensina através desses homens a exercer a fé, a se colocar à disposição do Senhor para que os milagres do Senhor aconteçam em nossas vidas. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos precisando de exercer a nossa fé. A gente culpa muita gente, a gente culpa muitas coisas ao redor, a gente culpa muito o mundo, mas na verdade o que nós precisamos é exercer a nossa fé. O que nós acabamos de cantar é uma verdade explícita: sua fé Jesus contemplará. E não tem como, querido, Deus não agir quando a gente de verdade exerce a fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, irmãos, muitas coisas acontecer ainda na minha vida antes que o Senhor me leve. Antes que o Senhor me leve, eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer. E a Bíblia nos ensina, isso é algo tão precioso, que diz que todas as coisas que o Senhor prometeu aos homens de fé se cumpriram. Tem uma canção que diz que eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Sim, você pode morrer e as promessas se cumprirem, talvez na sua vida, mas na tua descendência, essa fé operosa que você trabalhou, ela vai acontecer. Talvez muitas coisas que eu gostaria que acontecesse eu não veja, irmãos, acontecer aqui. Mas aquilo que eu pedi a Deus um dia vai acontecer de uma forma ou de outra, porque as promessas de Deus nunca morrem e as promessas de Deus não falham. O que é fé? É a convicção, irmãos. Isso aí é a certeza. Hebreus capítulo 11 vai dizer isso com tanta clareza no versículo B. A fé é a convicção de coisas que não se veem. Você consegue, querido, olhar essa igreja lotada aqui, sem pandemia, no primeiro domingo de setembro? Você está entendendo, queridos? Pong Chu, no seu livro A Quarta Dimensão, se você ainda não leu esse livro, experimente ler. Eu já li 2 vezes esse livro. Nos chama a atenção de que a minha fé tem que ser visualizada, eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Você quer ver o seu pai convertido? Olha ele aqui todos os domingos. Pela fé você está contemplando o teu pai ali, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Seu irmão, sua irmã, seu pai alcoólatra, olha para ele aqui como se ele estivesse aqui, levantando as mãos, dizendo: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Você quer um carro para abençoar a sua vida e para abençoar outras pessoas? Pensa você dirigir um carro. Você quer uma bicicleta? Eu lembro que ele vai falar da bicicleta. Visualiza a bicicleta pela fé e coloca isso diante de Deus e vai orando intensamente. Você quer ver uma igreja lotada, cheia da glória de Deus? Ora com fé.
É essas coisas que Hebreus vai dizer, é a convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero, irmãos. É por isso que Hebreus capítulo 1 vai dizer, a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, irmãos, que essa juventude, ao longo desse mês de agosto, sejam enraizados na verdade, mas que floresça, que cresça, e que Cristo seja exaltado, glorificado, aqui, diante dos homens, mas lá no céu também. Isso é fé, queridos. É a fé que começa aqui no meu coração, passa no coração de cada um de vocês que estão aqui nesta quarta-feira, dizendo, quarta-feira que vem, vai ter 10 pessoas aqui no culto presencial, vai ter 20 pessoas, vai ter 30 pessoas, o galpão vai lotar em nome de Jesus. Isso é fé, irmãos. Temos que exercer a fé, irmãos. Não colocar desculpa na fé. Às vezes a gente coloca desculpa, né? Essa igreja, esse irmão, aquele irmão. A gente tem que esquecer, irmãos, irmãs, fulano, beltrano, cicrano. A gente tem que exercer a fé, crendo de que Deus vai mover os céus, para que então o nome dele seja exaltado, glorificado aqui na terra, irmãos. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que a gente não vê. E aí, quando você olha todo o contexto da palavra, quando você olha o capítulo de Romanos 1,16, queridos, Romanos 1,16 nos ensina que pela fé somos salvos, como Noé foi, queridos. No capítulo 1 de Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de quê? Da fé, irmãos. É por isso que o Romano vai dizer que nós somos justificados, queridos. Eu sou justificado pela fé diante de Deus. Romanos 5:1, Gálatas 2:16 vai dizer tudo isso, que nos ensina que é pela fé que eu vou desenvolver, irmãos, uma vida mais poderosa de oração, uma vida mais poderosa através da sua palavra. Quando a gente abre a boca e a gente tem a nítida certeza, a clareza que essa palavra chegou ao coração das pessoas, e essa palavra que chegou ao coração das pessoas agora vai mover o coração de toda aquela família. A Bíblia não fala a família de Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia não fala a família de Noé, mas é através de um homem, é através de você que Deus vai mover os céus, e coisas maiores e milagres maiores vão acontecer na sua vida pela fé, querido. Irmãos, é pela fé que nós vamos fazer o setembro do avivamento. É pela fé que a juventude está aqui. Eu diria, juventude, exerça a sua fé. Seja enraizado mesmo na palavra, para que juntos, fortificados na palavra, pela fé, irmãos, a gente consiga coisas que humanamente eu e você não conseguiria. Pela fé, a Bíblia diz que a gente não só tem a certeza, mas a gente vive pela fé. A gente vive pela fé. Todo o contexto da palavra de Deus nos chama atenção para isso. A Bíblia diz que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Sabe, nem olhar as coisas não, mas a gente anda por fé. E essa é a consciência madura da vida cristã. A Bíblia diz que pela fé nós chegamos a Deus. Efésios no capítulo 3:12, Hebreus 10:22 que está aqui, nos ensina que é pela fé, irmãos, que a gente chega aonde Deus quer que eu e você cheguemos. Eu gosto muito do versículo 19 de Hebreus 10, vai dizer assim: tendo, pois, meus irmãos, a intrepidez ou a ousadia de entrar no lugar
Santo dos santos, queridos. Meus irmãos, preste atenção, intrepidez para entrar no lugar santo dos santos, ou seja, na presença de Deus. Coragem, ousadia para entrar na presença de Deus. Qual é o caminho para a gente entrar na presença de Deus, querido? É pelo sangue de Jesus, querido. É pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Que foi lá que o véu se abriu. Foi lá na cruz que o véu se abriu, onde eu e você podemos ter acesso a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. A gente não precisa de pastor, de presbíteros, de diácono, de irmão, de irmãs. Todos nós temos acesso a Deus, é pela fé, queridos. Ele diz então: pelo novo e vivo caminho que vos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote, quem é Jesus Cristo, sobre a casa de Deus. Então ele diz, irmãos, isso é algo de tremenda importância para nós hoje. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, presta atenção, se você realmente quer viver pela fé. Ele diz então, que eu tenho que me aproximar com sincero coração. Lembra de Ana, irmãos? Lembra de Esther? Lembra de Débora, profeta, juíza, mulher de Deus? Lembra dela? Lembra de Miriam? Lembra de Ana? Lembra de Sara? Aproximemo-nos com sincero coração. Presta atenção agora, em plena certeza de fé. Não existe meia fé, irmãos. Fé é fé. Não importa o tamanho da fé. Fé é fé, queridos. Com plena certeza de fé. Tendo um coração, o quê? Sujo? Não. Um coração purificado. E isso é a certeza da fé, queridos. Um coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com água pura. Fé, queridos, que nos aproxima de Deus. Fé que nos ensina que nós precisamos exercer a fé. Pela fé, queridos, a Bíblia também nos ensina que é impossível. O que é impossível, irmãos? É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. É por isso que o autor dos Hebreus diz que é necessário. Tem coisas que eu tenho que fazer, irmãos. Tem coisas que você tem que fazer, que a igreja tem que fazer, que a juventude tem que fazer, que todos nós precisamos fazer. De fato, é verdade que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. O que é necessário, irmãos? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Será que nós cremos, meus irmãos, nesse Deus que existe de verdade, que está no céu, mas que nesse exato momento está olhando para nós, que nos acompanha toda a nossa trajetória, de dia, de noite, de tarde, que toma café com a gente, que dorme com a gente, que levanta com a gente? Olha lá fulano, olha lá Beltrano, fala de fé, fala disso, fala daquilo, mas não vive. É um negócio tão sério, irmãos, que eu, pastor Gidiel, às vezes eu sento e falo: Senhor, o Senhor tem piedade de mim, Senhor, da minha pouca fé. Mas pouca fé, irmãos, é fé. Não esqueça nunca disso, irmãos, que pouca fé é fé. Você não pode ficar sem fé. Pouca fé também. Com intrepidez, com coração puro, com santidade, Deus também ouve. Talvez não faça todos os milagres que você precisa, mas Ele vai continuar fazendo os milagres necessários em nossas vidas, nos mantendo de pé, para que então o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida e na sua vida. A
PIB Jardim Maracanã está precisando de fé, de mais fé, de exercer a fé mais e mais e mais. E aí ele diz, na minha versão aqui, é necessário que ele creia, que se torna galardoador do que os buscam. O que é galardão? É aquilo que você vai receber. Galardoador aqui é recompensa. A Bíblia diz, então, você vai ser recompensado se você exercer a sua fé, de tal forma que você vai entender de que se Enoque andou com Deus, que toda a fé dele foi viva diante de Deus, porque é isso que o versículo 5 vai dizer para nós. É isso que o versículo 11 vai dizer, 5 vai dizer para nós. É pela fé, querido. E então, quando você olha toda a história de Enoque, o que me chama a atenção, irmãos, somente a fé verdadeira conduz a gente aos céus. Irmãos, somente pela fé a gente vai chegar no céu. Você está entendendo que é tão sério, irmãos, que a minha fé também depende da minha entrada nos céus. É por isso que toda a palavra de Deus, de Hebreus 11:6, nos chama atenção para isso aqui, queridos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, para que se torne então uma pessoa que seja recompensada porque está buscando a Deus. E Jesus nos chama. Jesus chama a igreja, mas Jesus chama você aqui também nesta noite que nos ouve, talvez pela internet, que Ele nos chama para vir para as águas vivas, e Jesus é a água viva. Isaías 55, versículo 1 nos chama a atenção para essa palavra. Vinde todos que têm sede, vinde às águas tranquilas. Vinde, comprai sem dinheiro pão. Jesus é o pão da vida, querido. É a água da vida. É aquilo que no capítulo 10 de João, versículo 4, 10 de João vai nos ensinar, vai nos abençoar. Jesus nos chama para ter um coração quebrantado. Jesus nos chama para viver de acordo com a nossa fé. Jesus nos convida para que a gente venha e a gente se sinta preparado para viver um dia de cada vez mais com fé, irmãos. E a minha oração é que um dia, pela fé, todos nós estejamos lá com Abel, com Enoque, com Abraão, com Noé. Eu creio que esses heróis da fé, e o que mais me impressiona é quando o Senhor vai dizer que Abraão teve tanta fé, que se ele tivesse de matar o seu próprio filho, ele o mataria. E a fé dele era tão grande, que além de ele entender que o Senhor o mataria, o Senhor também tinha todo o poder de ressuscitar. Porque é isso que a Bíblia nos ensina aqui em Hebreus, no capítulo 10. Que figuradamente o Senhor matou o Enoque da vida de Abraão. Era Enoque mesmo, filho de Abraão? Estou certo? E foi lá no monte, irmãos, que verdadeiramente o Senhor entendeu que Abraão tinha uma fé tão grande que ele sacrificaria o seu próprio filho por amor a Deus. Eu não sei se você que nos ouve, e a gente encerra aqui, está consciente de que sem fé de verdade é impossível agradar a Deus, e que sem fé nem eu nem você estaremos na Nova Jerusalém preparada para mim e para você. Por isso eu encerro o capítulo 21 de Apocalipse dizendo o seguinte, de que esse novo céu está preparado. Ele diz assim:
Vi um novo céu, uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens de Deus, habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus, o mesmo Deus, estará com ele. Pela fé, meus irmãos, um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Eu conclamo a você a vir para as águas tranquilas. Eu convido a você a buscar o Senhor enquanto se pode achar pela fé. E deixar esse mundo pecaminoso. Enterrar tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual. Para vir para a presença do Senhor. E na presença do Senhor, quando eu digo na presença do Senhor, é que se você ou cada um de nós que estamos aqui nesta noite morrer, irmãos, nós estaremos diante do Senhor, como um só povo, uma só igreja, uma só nação, a nação santa de Deus. E ali, irmãos, não haverá mais morte, não haverá mais pandemia, não haverá mais briga. Um novo céu vai surgir, uma nova cidade, a cidade santa, ataviada, adornada pelo nosso Deus. Nós estaremos, meus irmãos, em comunhão com o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Já não vamos mais chorar os mortos, como nós estamos chorando como nunca se viu antes. Em todo o mundo, porque ali já não haverá mais lágrimas. Ele diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, versículo 4. E os mortos, que já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Eu deixo esses 2 versículos. Em seguida, a nossa irmã Vanessa vai concluir com uma canção no pós-lúdio. Ele diz no versículo 5, 6 e 7: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. É Ele que faz, irmãos, novas todas as coisas. Todas as coisas, imagina todas as coisas, irmãos. Esse mundo mau, esse coração pecaminoso seu, esse mundo caótico, Ele vai transformar em coisas novas. E acrescentou, ele diz, escreve essas palavras que são fiéis e verdadeiras. Diz ainda, está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor. Eu espero que você seja mais do que vencedores em Cristo Jesus. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e Ele me será filho. Pela fé, queridos. Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé é impossível se aproximar de Deus. Pela fé é impossível receber toda a herança, toda a recompensa que está preparado antes da fundação do mundo. É pela fé, meu irmão. Viva a fé, mas exerça a fé. É a nossa súplica, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus.